Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária. Estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe, arrumando o que ficou para depois. A decisão foi tomada numa manhã de sábado dessas que começam com café forte e planos ambiciosos demais para um único dia. Hoje a gente resolve aquilo, anunciou Clara, colocando a xícara na mesa com uma determinação quase heróica. Aquilo era o quartinho do fundo. Não era exatamente um depósito, mas também não era exatamente um quarto. Era o lugar onde as coisas iam parar quando ainda não tinham destino certo. A bicicleta que precisava de conserto. A caixa de fotos para organizar depois. O violão com uma corda faltando. O abajur que piscava. Era o cômodo das intenções adiadas. Henrique, o marido, ergueu os olhos por cima do jornal. A gente fala isso desde 2018. Pois é. Hoje é 2026. Já amadurecemos o suficiente. Respondeu Clara com um sorriso que misturava desafio e cansaço. Na ponta da mesa a filha deles, Sofia, de 15 anos, observava em silêncio, mexendo no celular. Se tiver coisa minha lá, eu quero direito de veto, disse sem tirar os olhos da tela. Se tiver coisa sua lá você deveria ter ido buscar antes, retrucou Henrique. O clima era leve. Não havia urgência real. Apenas aquele desejo antigo de reorganizar um pedaço da casa e talvez um pedaço da própria história. O quartinho ficava no final do corredor, atrás de uma porta que rangia com personalidade própria. Quando Clara girou a maçaneta, uma pequena nuvem de poeira se levantou, dançando na luz que entrava pela janela alta. O cheiro era uma mistura de papel antigo, madeira e tempo. Olha isso, murmurou ela quase com carinho. Caixas empilhadas, prateleiras tortas, uma cadeira coberta por um lençol que já não protegia nada. Havia algo de caótico ali, mas também algo profundamente humano. Era um museu doméstico. Henrique cruzou os braços. Por onde começamos? Clara apontou para a primeira pilha de caixas. Pela culpa mais antiga. Sofia foi a primeira a se sentar no chão. Abriu a caixa com cuidado e encontrou envelopes, álbuns inacabados, fotos soltas. Vocês eram diferentes, disse, segurando uma fotografia dos pais na praia, muito antes de ela nascer. Clara riu. Jovens, magros, completou Henrique. Houve risadas. Mas conforme as fotos iam sendo espalhadas pelo chão, o riso foi dando lugar a algo mais quieto. Ali estava a primeira casa. O primeiro Natal como casal. A barriga de Clara crescendo. O rosto de Sofia recém-nascida com os olhos apertados pela luz. Eu não lembrava desse vestido, Clara sussurrou, tocando a imagem como se fosse frágil. Você odiava esse vestido, disse Henrique. Dizia que parecia cortina. Pois é, eu estava errada. Sofia observava os dois com uma curiosidade nova. Era estranho perceber que os pais tinham sido apenas duas pessoas começando algo. Antes dela, antes da rotina, antes das contas e das responsabilidades acumuladas. No fundo da caixa havia um álbum vazio. A capa era azul ainda intacta. Esse aqui a gente comprou para organizar tudo, disse Henrique. E nunca organizou. Clara passou os dedos pela capa. Talvez a gente não tenha terminado porque ainda estamos vivendo as fotos. Foi a primeira vez naquele dia que o silêncio ficou confortável. Na prateleira mais alta, Henrique encontrou o violão. Uma corda faltando. Poeira acumulada na madeira. Eu ia aprender a tocar, disse ele, quase se defendendo. Você aprendeu 3 acordes, corrigiu Clara. 4. Sofia pegou o instrumento. Vocês sempre começam coisas que não terminam. Clara e Henrique se entreolharam. A gente termina algumas, respondeu Clara. Henrique suspirou. E deixa outras descansando. Ele sentou na cadeira, ajustou o violão e tentou dedilhar algo. O som saiu desafinado, frágil, mas reconhecível. É aquela música, Sofia exclamou. É, confirmou Clara. A que tocava no rádio quando a gente se conheceu. Ele errou o acorde. Riu. Ainda dá tempo de trocar essa corda, disse Sofia casualmente. Henrique olhou para a filha com surpresa. Você ia achar vergonhoso eu aprender agora. Eu acho meio fofo na verdade. O humor veio leve, como um fio de luz atravessando a janela. O violão foi colocado separado. Não para doação, não para descarte, para conserto. Havia contas antigas, contratos,
Caderno de receitas começadas e abandonadas. Clara encontrou um caderno com sua letra arredondada. Na primeira página, Projetos 2019. Ela respirou fundo. Eu queria fazer aquele curso de cerâmica. Henrique aproximou-se. Você pode ainda. Faz tanto tempo. E daí? Sofia levantou a cabeça. Mãe, você sempre fala que nunca é tarde. Só que nunca aplica isso em você. O comentário foi dito com naturalidade adolescente, mas atingiu fundo. Clara fechou o caderno devagar. Não havia acusação ali. Apenas constatação. Talvez eu tenha guardado isso aqui para não esquecer quem eu queria ser. Disse quase para si mesma. Henrique segurou a mão dela. Talvez você ainda seja. No canto quase escondida, havia uma caixa pequena de sapato. Clara hesitou antes de abrir. Henrique percebeu. Ali estavam lembranças do pai dela que havia partido há alguns anos. Um relógio que não funcionava mais. Uma caneta. Um bilhete com letra trêmula. O ar mudou. Não ficou pesado. Ficou mais denso. Sofia aproximou-se, em silêncio. Clara segurou o relógio na palma da mão. Ele sempre dizia que ia consertar isso. Henrique sorriu com delicadeza. Parece que temos um padrão na família. A piada foi leve, mas carregada de ternura. Clara riu com os olhos úmidos. Acho que a gente herdou isso dele. Não era tristeza crua. Era saudade acomodada. O relógio não foi jogado fora, nem imediatamente consertado. Foi colocado numa pequena bandeja sobre a estante já reorganizada. Como se dissesse, ainda estamos aqui. No meio da tarde o cansaço apareceu. Isso é lixo, Henrique, disse Clara segurando uma pilha de revistas antigas. Não é lixo. É referência histórica. É de 2003. Justamente. Sofia revirou os olhos. Vocês brigam como personagens de série antiga. Isso é elogio? Perguntou Clara. Depende da série. A discussão durou 5 minutos. Terminou com risadas e um acordo. Metade ia embora. Metade ficava. A organização não era sobre perfeição. Era sobre negociação. Ao final da tarde o quarto estava diferente. Não impecável. Não minimalista. Mais respirável. Havia menos caixas. Mais espaço. A janela aberta deixava o vento circular. O sol começava a descer desenhando sombras longas no chão agora visível. Clara sentou-se na beirada da cadeira. Engraçado, eu achei que ia me sentir atrasada por ter deixado isso tudo aqui tanto tempo. Henrique apoiou-se na parede. E como você se sente? Ela olhou ao redor. Como se a gente tivesse guardado pedaços de nós até estarmos prontos para olhar de novo. Sofia sentou-se no chão abraçando os joelhos. Eu gosto que a casa tenha histórias espalhadas. Henrique sorriu. Então vamos continuar espalhando. Nem tudo foi resolvido naquele sábado. O álbum azul continuou vazio por enquanto. O violão ainda precisava da corda nova. O curso de cerâmica ainda era só uma anotação, num caderno. Mas algo tinha mudado. Eles não viam mais aquelas coisas como falhas. Eram pausas. Era possível começar algo e deixar descansar. Era possível retomar depois. Era possível guardar sem abandonar. À noite já deitados, Clara comentou. Acho que a gente não estava evitando arrumar o quarto. Não. A gente estava esperando ter coragem de rever o que ficou. Henrique segurou a mão dela. E valeu a pena. Ela pensou por um instante. Valeu. No corredor a porta do quartinho ficou entreaberta. Não como quem esquece de fechar, mas como quem sabe que pode voltar. No domingo, ninguém mencionou o quartinho durante o café, mas todos pensaram nele. Clara percebeu isso quando viu Henrique olhando discretamente para o final do corredor, como quem confere se algo ainda está lá. Sofia também passou mais devagar diante da porta, como se esperasse ouvir algum som vindo de dentro, talvez o eco das risadas do dia anterior. Foi Henrique quem quebrou o silêncio. Eu vou ali trocar a corda do violão. Clara ergueu as sobrancelhas. Já, se eu deixar para depois, ele volta a ser parte da decoração. Sofia sorriu. Posso ajudar? Os dois caminharam até o quartinho com uma naturalidade nova. Não havia mais aquele peso acumulado de anos. O espaço agora parecia acessível. Clara ficou na cozinha, mas não resistiu por muito tempo. Levou 3 xícaras de café até eles. Supervisão técnica, anunciou. Henrique sentou-se no chão. A caixa com cordas novas ao lado. Sofia observava atentamente, como se fosse uma operação delicada. Você já fez isso antes? Ela perguntou. Claro, respondeu ele com uma confiança exagerada.
A corda escapou da mão dele e fez um pequeno estalo. Sofia começou a rir. Confiança não é habilidade, pai. Isso é ataque gratuito. Clara, encostada na porta, sentia uma alegria silenciosa crescer. Não era apenas sobre o violão. Era sobre ver os dois ali, dividindo uma tarefa imperfeita. Depois de algumas tentativas e uma rápida consulta a um vídeo no celular, a corda finalmente ficou no lugar. Henrique afinou o instrumento com cuidado. O som saiu mais firme desta vez. Ele tocou os mesmos 4 acordes de antes, agora um pouco menos trêmulos. Sofia começou a cantarolar, tímida. Clara sentiu algo apertar no peito, não de tristeza, mas de reconhecimento. Aquilo era um pedaço da vida que tinha ficado guardado esperando coragem para continuar. Mais tarde, Clara voltou sozinha ao quartinho. Sentou-se diante do álbum azul, ainda vazio. Abriu na primeira página. O papel estava intacto, como se tivesse aguardado exatamente aquele momento. Ela não trouxe todas as fotos. Escolheu apenas 3. A da praia, a da primeira casa, a da Sofia recém-nascida. Colou devagar, alisando com cuidado, como quem costura algo delicado. Na parte de baixo escreveu a data. Não a data da foto, a data de hoje. Quando Henrique apareceu na porta, ela não se assustou. Começou? Ele perguntou. Comecei. Respondeu ela sem cerimônia. Ele sentou ao lado dela. Não precisa ficar perfeito. Clara sorriu. Eu sei. Era isso que tinha mudado. Ela sabia. No fim da tarde, enquanto reorganizavam a estante, Sofia encontrou uma pasta fina. Dentro desenhos antigos, assinados por ela. Eu desenhava assim? Perguntou surpresa. Havia ali paisagens, personagens inventados, até um retrato da família, torto e cheio de cores exageradas. Você desenhava o tempo todo, disse Clara. Por que eu parei? A pergunta ficou suspensa no ar. Henrique respondeu com cuidado. Talvez você não tenha parado. Talvez só tenha dado espaço para outras coisas. Sofia ficou em silêncio por alguns segundos. Eu gostava disso. Clara tocou o ombro da filha. Então talvez não esteja terminado. A constatação de que crescemos e no caminho, deixamos pedaços de nós guardados em caixas. Sofia levou alguns desenhos para o quarto. Não todos, mas alguns. Naquela noite Henrique pegou o relógio antigo do sogro. Sentou-se à mesa com ferramentas pequenas e paciência recém-descoberta. Clara observava apoiada no batente da porta. Você não precisa fazer isso agora, disse ela. Eu sei. Ele girou o relógio nas mãos. Mas eu quero. Não era apenas consertar um objeto. Era tocar numa memória com cuidado. Depois de algum tempo, e 2 tentativas frustradas, o relógio fez um pequeno clique. E então outro. Até que o ponteiro do segundo se moveu. Devagar. Regular. Clara levou a mão à boca surpresa. Ele conseguiu. Henrique riu quase incrédulo. Parece que sim. O som não era alto. Não preenchia a casa inteira. Mas era suficiente. Suficiente para lembrar que algumas coisas não estavam quebradas para sempre, apenas esperando alguém se sentar e tentar. No fim do segundo dia, o quartinho não era mais um depósito. Também não virou escritório minimalista de revista. Virou um espaço vivo. O violão agora encostado na parede, afinado. O álbum azul com 3 páginas preenchidas. O relógio marcando o tempo outra vez. Uma prateleira com menos caixas e mais intenção. Clara abriu a janela e deixou o vento entrar. A gente não arrumou só o quarto, né? Sofia comentou encostada na porta. Henrique respondeu primeiro. Acho que a gente organizou o medo de mexer nas coisas. Clara completou. E descobriu que nada aqui estava nos cobrando. Só esperando. Sofia entrou no cômodo e sentou no chão. Podemos deixar essa cadeira aqui? Perguntou. Dá vontade de ficar. Clara e Henrique se entreolharam. Podemos. E assim o quartinho ganhou uma função inesperada. Não era mais o lugar do depois. Era o lugar do quando quiser. Nas semanas seguintes nem tudo mudou drasticamente. Henrique não virou um músico profissional. Clara ainda não começou o curso de cerâmica, mas pesquisou horários. Sofia não passou a desenhar todos os dias, mas deixou um caderno aberto na escrivaninha. O importante era outra coisa. Eles haviam aprendido que o inacabado não era fracasso. Era pausa. E pausas fazem parte da música. Às vezes o que ficou para depois não era abandono. Era apenas vida acontecendo no meio.
E naquela casa agora mais leve, as coisas continuavam não com pressa, não com cobrança, mas com a serenidade de quem sabe que pode sempre voltar. Porque algumas histórias não precisam ser concluídas de uma vez. Elas só precisam ser reencontradas. Com tempo, com riso, com amor suficiente para aceitar que o inacabado também é lar. O som do relógio não era alto, mas naquela primeira noite ele parecia ecoar pelos corredores. Clara acordou no meio da madrugada e ficou alguns segundos tentando entender o que era diferente. A casa sempre tivera seus ruídos, o estalo da madeira, o suspiro do vento nas frestas, mas aquele era um som novo e antigo ao mesmo tempo. Ela se levantou devagar e caminhou até o quartinho. A porta continuava entreaberta. O relógio estava sobre a estante, discreto, cumprindo seu trabalho como se nunca tivesse parado. Clara encostou a mão na madeira da prateleira. Você conseguiu, murmurou, como se o pai pudesse ouvir. Não era apenas o concerto de um objeto. Era a sensação de que algumas ausências não precisam ser silêncio absoluto. Às vezes elas viram um som baixo que acompanha a gente. Ela voltou para a cama com o coração mais leve. Henrique, meio acordado, perguntou: Está tudo bem? Está? Ela respondeu: Está andando. Ele sorriu sem abrir os olhos. Alguns dias depois, a chuva caiu de repente. Sofia estava fazendo lição na mesa da sala quando olhou para o corredor. Eu vou ficar lá. Lá onde? Perguntou Henrique. No quartinho. Ela levou um cobertor e um dos desenhos antigos. Sentou na cadeira que decidiram manter ali. A chuva batia no vidro da janela alta, criando um ritmo suave. Clara apareceu com uma caneca de chocolate quente. Eu sabia que isso ia virar esconderijo. Não é esconderijo, corrigiu Sofia. É um lugar de pausa. Clara sorriu ao ouvir a palavra. Sofia abriu o caderno novo. Ficou alguns minutos olhando a página em branco. Não desenhou nada grandioso. Começou com uma linha simples. Depois outra. Desenhou a estante, o violão encostado, o relógio pequeno. Desenhou o quartinho como ele era agora, meio arrumado, meio em construção. Quando terminou, percebeu algo curioso. Não precisava decidir naquele momento se queria voltar a desenhar. Bastava desenhar hoje. A chuva continuou caindo. Ela ficou ali confortável com o inacabado. Numa quinta-feira à noite, Clara sentou-se à mesa da cozinha com o laptop aberto. Henrique percebeu. Pesquisa perigosa. Ele perguntou. Horários de curso. Respondeu ela tentando parecer casual. Ah. Ele puxou uma cadeira. E aí? Clara respirou fundo. Tem um ateliê aqui perto. As aulas começam no mês que vem. Ela fechou o computador antes que ele pudesse ver mais. Eu não sei se consigo encaixar. Henrique não respondeu de imediato. Pegou o relógio do pai dela, que agora ficava na sala, e colocou ao lado do computador. Ele também não sabia se ia dar tempo de consertar isso. Clara olhou para o relógio. Depois para o marido. Você está usando meu próprio discurso contra mim. Estou usando a versão melhorada dele. Ela riu vencida. Eu vou tentar. Não era uma promessa grandiosa. Era apenas um passo. Mas era um passo que não precisava ser perfeito para ser válido. Certo sábado, decidiram organizar apenas uma gaveta da cozinha para não repetir o exagero da primeira arrumação. Só uma, reforçou Clara. Uma pequena vitória, disse Henrique. Sofia abriu a gaveta e encontrou 3 abridores de garrafa. Por que temos 3? Segurança emocional, respondeu Henrique. Isso não faz sentido. Faz sim. E se um desaparecer, misteriosamente? Sofia ergueu um objeto pequeno. E isso? Era um manual de um aparelho que eles não tinham mais. Clara ficou em silêncio por 2 segundos. Isso é memória técnica. Isso é apego irracional, corrigiu Sofia. A discussão foi breve e cheia de riso. No final o manual foi embora. Mas um dos abridores ficou. Por precaução. Organizar não era eliminar tudo. Era escolher o que ainda fazia sentido e rir do que não fazia mais. Numa noite tranquila, enquanto estavam na sala, Sofia comentou. Eu achei que quando vocês falavam em arrumar ia virar tudo adulto demais. Tipo casa de revista. Clara inclinou a cabeça. E isso seria ruim. Um pouco. Eu gosto que a casa pareça viva. Henrique apoiou o braço no sofá. A gente também. Sofia hesitou antes de continuar. Eu fiquei com medo de que vocês quisessem jogar fora coisas que sei lá são parte da gente. O silêncio que veio não era pesado. Era atento. Clara se aproximou.
Arrumar não é apagar. Henrique completou. É dar espaço para continuar. Sofia assentiu devagar. Talvez aquele fosse o drama mais delicado de todos. O medo de crescer e no processo, perder o que construiu quem se é. Mas ali naquela sala com almofadas fora do lugar e livros empilhados ficou claro que ninguém estava tentando apagar a história. Só estavam aprendendo a conviver melhor com ela. Com o passar das semanas o quartinho virou o cenário de pequenas coisas. Henrique praticava violão 2 vezes por semana às vezes, errando mais do que acertando. Clara começou o curso de cerâmica e trouxe para casa a primeira peça, uma tigela torta. É conceitual, ela disse, colocando sobre a estante. Sofia desenhou aquela tigela na mesma tarde. O álbum azul ganhou mais 2 fotos não antigas, mas novas, uma da tigela, outra do pai tocando violão. O inacabado agora incluía o presente. E isso mudou tudo. Certa noite sentados no chão do quartinho, os 3 ficaram ali sem fazer nada específico. O relógio marcava o tempo. O violão descansava ao lado. A janela aberta deixava entrar o ar fresco. Engraçado, disse Henrique. A gente achava que esse cômodo era o lugar do atraso. Clara apoiou a cabeça no ombro dele. Era só o lugar das pausas. Sofia olhou ao redor. Eu gosto que nada aqui esteja completamente pronto. Clara sorriu. Eu também. Porque perceberam algo simples e profundo. Nem toda coisa deixada para depois é abandono. Às vezes é apenas maturação. Às vezes, é espera gentil. Às vezes é a vida pedindo um pouco mais de tempo para acontecer do jeito certo. E naquela casa agora cheia de pequenos recomeços, eles entenderam que organizar não era concluir tudo. Era abrir espaço para continuar. Sem pressa. Sem cobrança. Com a certeza tranquila de que o que ficou para depois ainda pode florescer. Quando o coração estiver pronto para tocar de novo. Houve uma quarta-feira comum. Sem chuva. Sem música. Sem decisões corajosas. Clara voltou do trabalho cansada. Henrique teve um dia longo. Sofia trouxe para casa um comentário atravessado de uma colega que ficou ecoando mais do que deveria. A casa estava silenciosa. O quartinho também. E pela primeira vez desde a arrumação, ninguém entrou lá. O jantar foi simples. Conversas curtas. Um certo peso invisível pairando. Até que o relógio, agora na sala, marcou 8 horas com um pequeno som mais forte que o habitual. Não era um alarme, mas chamou atenção. Sofia olhou para ele. Engraçado, parece que ele lembra a gente de respirar. Henrique deu um meio sorriso. Ou de não deixar as coisas acumularem de novo. Clara levantou-se. Vamos ali um minuto. Eles caminharam até o quartinho, não como quem foge, mas como quem retorna a um lugar seguro. Não organizaram nada. Não consertaram nada. Sentaram no chão. E ficaram. Às vezes arrumar o que ficou para depois também é isso. Não deixar sentimentos virarem caixas empilhadas. Alguns dias depois, Clara voltou do curso de cerâmica com expressão contida. Colocou sobre a mesa uma nova peça, dessa vez rachada. Quebrou no forno. Disse ela tentando soar prática. Henrique examinou com cuidado. Dá para colar? Não é esse o ponto. Ela sentou suspirando. Eu achei que depois de tanto tempo querendo fazer isso, ia ser melhor. Sofia, que desenhava na sala, ouviu a conversa. Mas você não falou que não precisava ser perfeito. Clara fechou os olhos por um instante. Falei. Então talvez só esteja em processo. Henrique apoiou a mão sobre a dela. Você passou anos guardando essa vontade. Ela não vai virar obra-prima na segunda aula. Clara riu ainda um pouco frustrada. Eu devia ter aprendido isso no quartinho. Mas aquela rachadura não foi jogada fora. Foi colocada na estante. Não como símbolo de fracasso, mas como lembrança de que começar de novo também é aceitar imperfeições. Henrique estava praticando quando uma das cordas arrebentou com um estalo seco. Sofia levou um susto. Isso é normal? Perguntou. Ele olhou para o instrumento com expressão pensativa. Acho que sim. Clara apareceu na porta. Vai desistir? Ele sorriu de lado. Antigamente eu teria guardado de novo. Houve um silêncio breve. Ele se levantou, pegou outra corda. Agora eu só vou trocar. Sofia observava, quase orgulhosa. Não era sobre aprender música. Era sobre não devolver para a caixa a primeira dificuldade. Numa noite mais tranquila, Sofia entrou no quartinho sozinha. Sentou na cadeira. Ficou olhando para o desenho da estante que havia feito semanas antes. Quando Clara apareceu, percebeu que havia algo diferente no ar. Está tudo bem?
Perguntou com suavidade. Sofia hesitou. Eu tenho medo de escolher errado. Errado o quê? Faculdade. Caminho. Tudo. Clara sentou ao lado dela. Eu também tive. E você escolheu o certo. Clara olhou para o relógio, depois para a tigela torta, para o álbum azul. Eu escolhi o que dava naquele momento. Algumas coisas, eu continuei. Outras eu deixei para depois. Sofia encostou a cabeça no ombro da mãe. E isso não te assusta? Assusta. Mas me consola saber que nada precisa ser definitivo na primeira tentativa. O quartinho parecia ouvir. Ali, entre objetos retomados e pausas respeitadas, aquela conversa encontrou espaço. Sem respostas grandiosas. Certo domingo, Henrique trouxe o celular até o quartinho. Foto oficial, anunciou. Clara ergueu a tigela rachada. Sofia segurou o violão. Henrique apontou para o relógio. Eles riram da própria encenação. Mas a foto foi tirada. E naquela mesma tarde, impressa e colada no álbum azul. Não era uma imagem do passado. Era do agora. Contudo, ainda em andamento. Clara escreveu embaixo. Ainda em processo. Henrique acrescentou. E tudo bem. Sofia desenhou um pequeno relógio ao lado. Com o passar dos meses, o quartinho deixou de ser novidade. Virou parte natural da casa. Às vezes acumulava uma pequena pilha de coisas, mas nunca mais virou depósito de adiamentos silenciosos. Porque agora havia consciência. Havia retorno. Havia a permissão de começar, parar, retomar. Numa noite qualquer, enquanto fechavam as janelas, Clara comentou. Engraçado, eu achei que arrumar aquele quarto ia mudar a casa. Henrique respondeu. Mudou? Ela pensou. Mudou a gente. Sofia, passando pelo corredor, completou. A casa só acompanhou. E talvez essa fosse a essência de tudo. Arrumar o que ficou para depois não era sobre concluir tarefas esquecidas. Era sobre reconhecer que a vida não acontece em linha reta. Ela pausa. Ela desafina. Ela racha no forno. Ela fica guardada numa caixa. Mas quando olhada com carinho, revela que o inacabado também é abrigo. E naquela família, agora mais consciente das próprias pausas, o conforto não vinha de ter tudo resolvido. Vinha de saber que poderiam sempre voltar. Foi numa sexta-feira à noite. O céu escureceu mais rápido do que o previsto. O vento começou a bater nas janelas com insistência, como alguém que esqueceu algo importante do lado de fora. Henrique correu para fechar as janelas da sala. Clara recolheu as roupas do varal. Sofia desligou o computador ao ouvir o primeiro trovão. A chuva caiu forte, daquelas que fazem a casa inteira prestar atenção. E então veio o barulho. Um baque seco vindo do quartinho. Os três se entreolharam. Por favor, não, murmurou Clara. Correram pelo corredor. A janela alta do quartinho, que haviam deixado apenas encostada, abrirá com o vento. A cortina leve voava, desordenada. No chão, uma das prateleiras inclinara o suficiente para derrubar uma caixa antiga, uma das poucas que ainda restavam lá em cima. Ela estava aberta. Espalhado pelo chão havia uma mistura improvável de papéis, bilhetes, pequenos objetos e no meio deles, um envelope amarelado que nenhum dos três reconheceu imediatamente. Henrique pegou o envelope. Não havia nome na frente. Clara aproximou-se com uma sensação estranha. Ele abriu. Dentro, uma carta, datada de muitos anos atrás, antes de Sofia nascer. Clara levou a mão ao peito. Eu escrevi isso. Para quem? Perguntou Sofia, sentando no chão. Clara engoliu em seco. Para mim mesma. Era uma carta escrita numa fase difícil do casamento, quando as contas apertavam. Os sonhos pareciam grandes demais e o medo de não dar conta era constante. Ela começou a ler em voz alta. Falava sobre cansaço, sobre dúvidas, sobre a sensação de estar ficando para depois enquanto o mundo corria. Mas também falava de esperança, de uma vontade teimosa de continuar tentando. Falava de amor, ainda que inseguro. Quando terminou o quartinho, estava em silêncio. A chuva seguia lá fora. Sofia foi a primeira a falar. Você achava que não estava dando conta. Clara assentiu com os olhos marejados. Achei que a gente estava acumulando fracassos. Henrique sentou ao lado dela. E o que você diria para essa versão sua agora? Clara olhou ao redor. Para o violão com corda nova. Para a tigela rachada. Para o álbum azul. Para o relógio marcando o tempo com serenidade. Ela respirou fundo. Eu diria que ela estava só no meio do caminho. Henrique sorriu, emocionado. A gente sempre acha que está atrasado quando na verdade está apenas vivendo.
A tempestade lá fora começou a diminuir. Mas algo ali dentro tinha sido reorganizado de verdade. A carta era o que tinha ficado para depois. Não porque fosse insignificante, mas porque ainda doía a olhar. Agora não doía mais. Agora era só parte da história. No dia seguinte, o céu amanheceu limpo. Henrique consertou a janela. Sofia ajudou a recolocar a prateleira. Clara dobrou cuidadosamente a carta e colocou dentro do álbum azul, não escondida, mas visível. Depois trouxe uma caixa pequena. Bem pequena. O que é isso? Perguntou Sofia. Uma caixa nova. Respondeu Clara. Para as coisas que a gente quer deixar para depois de propósito. Henrique arqueou a sobrancelha. Isso parece perigoso. Não, disse Clara sorrindo. Agora a gente sabe voltar. Eles começaram a colocar pequenos papéis ali dentro. Um bilhete com a ideia de uma viagem. Uma letra de música que Henrique queria terminar. Um esboço de desenho que Sofia ainda não sabia como concluir. Um projeto de peça de cerâmica que Clara desenhou sem pressa. Nada urgente. Nada pressionado. A caixa ficou sobre a estante. Pequena. Intencional. Quase simbólica. Sofia observou. Então a gente ainda vai deixar coisas para depois. Henrique respondeu primeiro. Claro. Clara completou. Só não vamos mais deixar por medo. Sofia sorriu. Tá. Mas se vocês começarem a guardar o manual de aparelho inexistente de novo, eu intervenho. Justo, disse Henrique. Eles riram. O relógio marcou o horário com seu som discreto. Clara encostou a cabeça no ombro do marido. Sofia sentou no chão desenhando a nova cena. Os três. A caixa pequena. A estante. O relógio. O quartinho não era mais o lugar do acúmulo. Era o lugar da continuidade. E naquela casa ficou uma certeza simples. Quase doméstica. Nem tudo precisa ser resolvido hoje. Nem tudo precisa ser perfeito. Algumas coisas podem descansar um pouco. Mas quando forem chamada de volta que encontrem uma família pronta para abrir a caixa, rir da própria pressa e continuar. Com leveza. Com afeto. E com espaço suficiente para que o inacabado também seja parte do lar.